A Deus, para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui nessa noite, podendo celebrar com toda a igreja aqui reunida o 20º ano de existência desse trabalho. Como eu disse ontem, eu conto desde o dia em que nós abrimos o trabalho como missão. Então, como missão, como congregação, nós iniciamos o trabalho em 2004. Em 2009, nós somos emancipados para o status de igreja, né? Mas eu conto desde 2004, quando nós abrimos o trabalho e começamos o trabalho aqui neste local, com o propósito de levar o Evangelho de Jesus Cristo a esse bairro, as pessoas que moram nesse bairro. Tem muita gente que às vezes vem congregar conosco e não conhece a história da igreja, né? Como eu contei ontem, fiz um breve relato, nós começamos nessa rua pregando o Evangelho de Jesus debaixo daquela árvore que está lá na frente. Você vai na rua aqui, você vai achar uma grande árvore ali, e ali nós começamos o trabalho. Nós nos reuníamos ali debaixo daquela árvore, geralmente nos domingos pela manhã, e levávamos cadeiras, uma Kombi, e ali nos assentávamos e começávamos a pregar o Evangelho, e as pessoas começavam a se achegar. Esse trabalho começou aqui quando, nessa região aqui não havia essas casas, haviam aqui sem terras. Os sem terras estavam aqui, a gente vinha trazer cesta, a gente vinha trazer alimento, a gente vinha trazer roupa para essas pessoas, e pregávamos o Evangelho para essas pessoas aqui. Só que com o passar do tempo, os sem terras foram embora, né? Eles foram procurar outras terras, mas nós ficamos, e as pessoas aqui da região começaram a dizer: mas por que vocês não continuam vindo, né? E a gente continuou vindo, trazer a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E aí a irmã Ana Thalys se converteu, depois a irmã Maria Palmira também se converteu, que não está aqui hoje, estava aqui ontem, mas não está aqui hoje ainda, pode ser que ela chegue, e a gente começou a alcançar outras pessoas, né? Thaisa, que a gente comentou, veio comigo para esse local aqui. Thaisa era um bebê, né? Era um adolescente, né? Junto com outras meninas, outros meninos, que vieram da Igreja Batista Liberdade, onde eu congregava, e nós começamos a fazer o trabalho aqui. Eu tinha 20 e poucos anos, pastor recém-ordenado, e vinha comigo uma meninada, e o pessoal falava: será que vai dar alguma coisa? Será que isso vai dar certo? Será que vai virar alguma coisa? Pastor de 20 e poucos anos, adolescentes, 16, 17 anos, e a resposta está aqui, nós estamos aqui, porque a igreja, para ela ser formada, ela não depende da crença das pessoas, ela depende do propósito de Deus e da capacidade daqueles que estão firmes no propósito de permanecerem fiéis em desenvolver o propósito que Deus estabeleceu. Então Deus desenvolveu no nosso coração o entendimento que Ele queria uma igreja aqui, e hoje essa igreja está aqui porque Deus quis, amém? E quando Deus quer, as coisas acontecem, né? O Senhor mesmo diz: operando eu, quem impedirá? Né? Se Deus está operando, irmãos, não há quem possa impedir Deus de agir, Deus de fazer. E por isso eu sempre digo que tenho um carinho muito grande pelos jovens, porque antes de ser pastor de igreja, eu fui pastor de jovens. Tanto é que eu comecei cantando, dirigindo louvor, formando equipe de louvor, e enfim, eu digo sempre assim: o jovem é uma bênção. A Bíblia diz: jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Então eu quero dizer aos jovens que estão aqui nessa noite: se dediquem a Deus. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Seja um instrumento. Creia que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele usa jovens. Ele usa pessoas jovens que sejam dispostas a servir, a fazer a vontade dEle. Então eu não subestimo o trabalhar de Deus na vida dos jovens. Basta o jovem querer, que Deus faz grandes maravilhas. O tema desse ano, irmãos, que Deus colocou no nosso coração é: igreja que ama, proclama, né? A igreja precisa proclamar. Nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus. A maior demonstração de amor que nós podemos ter para com o mundo é levar ao mundo aquilo que pode salvar o mundo do pecado e da morte. E quem é que pode salvar o mundo do pecado e da morte, irmãos? Quem é que pode, irmãos? Quem é que pode, irmãos? Jesus. Agora sim, são o Jesus mais forte aí. Irmão, Jesus, esse nome tem poder, né?
porque pertence a alguém que tem poder para salvar, pertence a alguém que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Só nele há salvação, e nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Então, o tema é igreja que ama, proclama, e o texto, a divisa bíblica, que nós escolhemos para esse tema, está lá em Atos, capítulo 5, versículo 42, pedi para o Davi projetar ali, para nós, Atos 5, 42, Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias. Qual era a tarefa do crente? Qual era a missão do crente? Qual era, irmãos, o cotidiano do crente daquela época? Anunciar Jesus todos os dias. Todos os dias, no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e não cessavam de anunciar que Jesus é o Cristo. E se nós lermos aqui o capítulo 5, grande parte dele está falando que os apóstolos aqui em questão, eles estavam sendo perseguidos, eles foram presos, eles foram torturados, porque estavam anunciando a Cristo como Salvador de todo aquele que crê. E as autoridades prenderam essas pessoas e queriam dar um fim nos apóstolos. Mas Gamaliel, um doutor da lei, disse: gente, é o seguinte, se isso for fogo de palha, como aparecem muitas vezes seitas, heresias, pessoas falando absurdos sobre um novo Deus, uma nova ideia sobre como se achegar a Deus, isso não vai prevalecer, automaticamente vai se extinguir. Mas se esses homens estão falando por Deus, estão falando através de Deus, estão anunciando a verdade, ninguém poderá impedi-los de continuar fazendo essa obra. Então ele deixou essa palavra e o povo que havia aprisionado os apóstolos resolveram soltá-los. E aí no versículo 41 diz assim, que eles se retiraram, pois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, o nome de Jesus. E aí nós entramos no 42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, torturados, passando por sofrimentos, mas eles não cessavam de anunciar a Cristo. Eles estavam sendo rejeitados, desprezados pela sociedade, mas eles não cessavam de anunciar a Cristo. Por que, pastor? Alguém que está sendo desprezado, alguém que está sendo perseguido, alguém que está passando por situação de sofrimento, por pregar, anunciar o Evangelho de Cristo, continua pregando, porque no coração deles, irmãos, a alegria, a realização que vinha da salvação era incomparável e insuperável. Não havia nada na vida deles que se comparasse à realização de ser salvo. Não havia nada na vida deles que se comparasse à alegria, à realização de sentir a certeza que vinha da fé, de que eles estavam salvos e os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Então para eles, tudo que eles viessem a perder, valia a pena, pelo fato de eles estarem seguros de que em Cristo eles estavam salvos. A alegria da salvação era muito maior do que qualquer tristeza que o mundo tentasse colocar em seus corações. E a minha pergunta para você nessa noite é: como está a alegria da sua salvação dentro do seu coração? Quem aqui nessa noite, de verdade, está feliz por ser salvo em Cristo Jesus? Aquela igreja não precisavam de uma bênção nova todos os dias para se alegrar em Deus. Eles se alegravam em Deus na mesma bênção que renovava no coração deles a fé, a esperança, a segurança da vitória, que era a bênção da salvação. Irmãos, tudo que nós precisamos, Jesus fez por nós naquela cruz.
E tudo que nós ainda precisamos nesse mundo, tenha certeza que aquele que fez o que precisava ser feito na cruz, fará no nosso dia a dia tudo que precisa ser feito no nosso dia a dia. Porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. Então eu quero abrir aqui este culto, deixando essa reflexão sobre esse texto que é a divisa bíblica do nosso tema, que é a igreja que ama, proclama. Igreja que ama, proclama. É necessário proclamar, irmãos. O pastor Luiz falou ontem que ele está caminhando com o pastor Daniel. O pastor Daniel, para quem não conhece, é um pastor que já aposentou. O pastor aposenta, o pastor jubila, né? A gente tem um termo no nosso meio evangélico, quando um pastor ele fica idoso e ele, vamos dizer assim, sai da frente do ministério para dar espaço para que os mais jovens continuem trabalhando, ele jubila, né? O pastor Daniel jubilou, mas ele continua servindo a Deus, porque não adianta, você está aqui na terra, você tem vida, tem sangue correndo nas veias, né? tem saúde dada por Deus, você vai trabalhar no reino, não tem jeito. E o pastor Daniel, ele tem uma experiência muito diferente com Deus. Ele era pastor da igreja batista Monte Sinai, lá na Copa Sul, onde tem lá o famoso bifão da Copa Sul. Quem já foi lá nesse bifão? A Isa, né? Eu quero um dia ir lá ver se esse bifão é bom mesmo. Mas esse pastor, ele foi professor da gente no seminário. E ele uma vez chegou para todos nós numa sala e disse assim: pensa num pastor que tinha medo de demônio. Era eu. Ele falava, se falava que tinha um demônio endemoniado aqui, ele corria para cá. Só que o que aconteceu com ele? Apareceu endemoniado, era ele que tinha que ir lá. Deus só colocava ele diante de pessoas endemoniadas, com problema sério de libertação. E aí ele foi se tornando, vamos dizer assim, meio que experiente nessa área de libertação espiritual. Então hoje Deus usa ele muito nessa área de libertação, de cura, né? E o pastor Luiz está saindo com ele, fazendo visitas, e Deus está curando cegos, Deus está curando aleijado, Deus está fazendo coisas que aconteceram no passado, está acontecendo hoje, irmãos, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se Ele curou no passado, Ele cura hoje. Se Ele fez milagre no passado, Ele continua fazendo milagre hoje, né? Então Deus é um Deus que não muda. E ele contou para mim que eles foram na casa de uma senhora e ela tinha um problema de catarata, de visão, e Deus usou o pastor Daniel para curar, assim, de uma maneira assim, muito, irmãos, tremenda, muito sobrenatural. Então eu quero dizer para você, querido, Deus está aí para fazer coisas sobrenaturais, e os sinais seguirão aqueles que creem, né? Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que sara, que faz milagres, que faz maravilhas, mas acima de tudo eu creio num Deus que derramou o sangue dele na cruz para salvar a minha alma do inferno. Amém? Então veja assim, milagre é muito bom. Falando em milagre, está chegando um homem cheio dos milagres. Chegando o pastor Marcos aí, né? Esposa. Então, irmãos, nós temos que crer. Quem crê em milagre tem que continuar crendo. Cria ontem, tem que crer hoje e continuar crendo amanhã, porque Deus é um Deus de milagres, é um Deus que faz maravilhas, né? Então, mas Ele veio salvar. Ele veio salvar. Nós não podemos perder isso de vista. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, o mesmo Jesus que curou cegos, aleijados e leprosos, é o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Está vivo e está aqui para ser adorado e para salvar vidas através das nossas vidas. Então, nesse momento, eu quero